Oi, tudo bom? Olá, como que você está? Tudo bem? O meu nome é Sandra da Veiga, eu sou psicóloga formada pela Unisociesc, atendo clinicamente, né? Nessa live aqui eu vou falar sobre autossabotagem e vocês já me responderam lá na caixinha que vocês sabem o que é, né? Mas vocês sabem como evitar, né? Então, esse é o título da nossa live e é isso que vai nortear ela, tá? Esse conteúdo eu estudo sistematicamente já há alguns anos e ele foi tema de um artigo que eu escrevi do meu TCC da faculdade. Então, eu estudo ele já há bastante tempo e estudo bastante. Opa, estão me acenando aqui que tá sem áudio. Vamos. Poxa, aqui tá tudo certinho. Aqui ligado. Voltou o áudio, gente. Alguém me sinaliza, por favor? E agora, gente? Áudio tá ok? Estão me ouvindo? Vou só aguardar um sinal aqui de vocês, se estão me ouvindo bem, sem o fone. Tá normal? Ai, que bom. Então tá, legal. Eu vou fazer sem o fone, então tava funcionando nas gravações, né? Mas enfim. Então, como eu não sei exatamente onde o áudio falhou ou não, eu vou iniciar a apresentação aqui, que é bem breve, ok? Então, meu nome é Sandra, né? Alguns já estão aqui porque já me conhecem e vieram conhecer um pouquinho mais sobre o conteúdo que eu vou trabalhar, que é a autossabotagem, né? Eu sou, então, psicóloga formada pela Unisociesc e autossabotagem foi tema do meu artigo de conclusão final. Então, é um tema que já estudo há anos, estudo bastante ele, e é algo que não enjoei ainda de falar, né? Então, vamos lá. Eu quero dar boas-vindas para você que está aqui me assistindo, né? Vou dar boas-vindas também para você que vai me assistir posteriormente. É um vídeo que eu vou deixar lá gravado, né? E gostaria que vocês também compartilhassem. É um conteúdo bem interessante e que vai fazer diferença aí na vida de vocês, viu? Então fica comigo aí até o final e vamos lá. Né? Eu também vou responder algumas perguntas que foram feitas na caixinha, eu deixei aberta, deixei para vocês responderem, né? Onde vários responderam que sabem o que é autossabotagem, mas mesmo assim, mesmo vocês sabendo, eu vou trazer aqui o conceito, né? Na verdade, é uma palavra bem popular que, de fato, quando a gente ouve, a gente já sabe o que quer dizer, né? Ele é um agir contra si mesmo, um prejudicar a si próprio, né? Mas tem algumas coisas que a gente pode observar para verificar se é de fato um comportamento autossabotador, né? Uma das coisas que a gente pode observar, conforme as pesquisas que eu fiz, é que ele é um ato repetitivo, né? Então, são atitudes que repetimos e que destroem os nossos relacionamentos e nos fazem sofrer. Então, eu utilizei um livro no meu TCC que vai falar, é o ciclo da autossabotagem. Ele tá lá longe, era pra estar aqui pertinho, acabei levando lá. Enfim, esse livro, ele vai falar ele vai tratar justo da autossabotagem como um ciclo de autodestruição que afeta algumas pessoas nos seus relacionamentos. E ele dá vários exemplos, é um livro bem interessante que eu vou trabalhar ainda posteriormente em outras lives, né? E o primeiro ponto, como eu já comentei com vocês,
é a repetição, né? A tendência a reproduzir as atitudes negativas. Então, além de uma repetição na questão de você repetir várias vezes os mesmos erros, também pode ser uma repetição de erros de outras pessoas com você, ok? Então, na questão da autossabotagem, tem esse viés de repetição, né? Então, não é algo que você fez uma vez na sua vida, é algo repetido, né? Então, e além desses comportamentos, que são comportamentos repetitivos, o segundo ponto de identificação que é importante a gente perceber é a falta de consciência desses hábitos, a falta de... as pessoas nem se percebem que estão atuando daquela forma, na maioria das vezes, tá? Algumas vezes ela percebe, mas na maioria das vezes são atitudes inconscientes, né? São comportamentos enraizados e instintivos, né? E essa é a razão pela qual eles se tornam ocultos aos nossos olhos. Então, às vezes é muito fácil a gente olhar para as pessoas e perceber que elas estão se auto-sabotando. Muito, muito, muito fácil. Mas os nossos próprios atos de autossabotagem se tornam ocultos aos nossos olhos justo pelas questões, pela questão, né, da inconsciência da atitude. Então, infelizmente, né, tem essa questão para ser observada. Alguns comportamentos de autossabotagem, eles são claramente irracionais. E tem uma questão muito importante que me fez dar mais atenção ao tema lá quando eu iniciei os estudos, que é a extensão desses atos, né? Às vezes você pensa lá autossabotagem como algo muito simples, como algo que até banal, né? Mas eu vou alertar aqui que a extensão deles pode ser até fatal, porque o que acontece? Tem repetições que destroem vidas, né? Tem repetições que levam as pessoas à beira da loucura. Tem repetições que levam as pessoas ao suicídio. Então, quando eu trato do tema, eu trato com bastante seriedade, com bastante... assim, não é um tema banal. É um tema que tem as suas implicações e a extensão dele pode ser, de fato, uma extensão desastrosa. Agora, eu quero trazer para vocês o terceiro ponto a ser observado. Lembra lá que o primeiro é a questão da repetição, o segundo, que na maioria das vezes é inconsciente, e o terceiro ponto para observar na questão da autossabotagem é que ela tem uma ligação com hábitos negativos. O que acontece, né? A autossabotagem, ela tá ligada a uma forma negativa de pensar, né? Eles são pensamentos que foram criados ao longo dos anos, e eles vão e se ligam a hábitos negativos, como, por exemplo, procrastinação, falta de foco, baixa autoestima, e tudo isso pode estar baseado em traumas de infância, em traumas da adolescência, o que dá uma dificuldade extra para mudança, né? Então, essa questão você percebe lá, então, os 3 pontos para observar se é autossabotagem, né? A questão da repetição, né? Um nível de inconsciência de atitudes e, então, a questão da ligação com hábitos negativos. Agora, gente, deixa eu molhar aqui a garganta, tomar um chazinho. Ó, para você que tá ouvindo a minha gravação depois,
pode me dar um oi lá que eu respondo, tá? Oi para todos vocês que estão aí hoje e quem ouvir depois me dá um oi lá para eu responder. Então, continuando, a pergunta: o que leva as pessoas a se auto-sabotarem, né? Até que a gente entendeu o que é a autossabotagem, agora vamos pensar o que leva as pessoas a fazerem isso, né? No artigo que eu escrevi, eu faço toda essa discussão, né, para entender o motivo das pessoas se auto-sabotarem, que essa era a minha pergunta, né, da pesquisa, né? Por que as pessoas se auto-sabotam, né? E principalmente quando elas se auto-sabotam, tendo consciência de que estão se auto-sabotando, porque nem todos os comportamentos auto-sabotadores são inconscientes. Alguns são conscientes. E a minha dúvida, então, era essa, né? Mas, em geral, eu observei que, na maioria de fato, os comportamentos, eles são inconscientes. A pessoa nem se dá conta que ela tá fazendo, né? Então, esse é um motivo delas se auto-sabotarem. Nem se darem conta do que estão fazendo, e tem aquela questão na origem de traumas, né? A autossabotagem, ela tem uma origem nos traumas infantis. E ainda por cima ela se liga a hábitos, né? Vocês sabem que o hábito é a nossa segunda natureza. Então, você tem comportamentos negativos ligados a traumas, e aí você tem, né, um autossabotador de primeira, né? Eu quero deixar bem claro, assim, né, a live tá bem aí um meio, assim, né, mas eu quero deixar claro para vocês que o assunto, ele é extenso, né, tanto que rendeu aí um TCC e tem muito o que se falar. E eu não pretendo esgotar tudo isso aqui nessa live, então tem conteúdo para outras lives. E eu sou professora, então eu entendo a construção do conhecimento como uma parede com tijolos, né? Então você vai colocando tijolinhos e vai cada vez mais aprendendo, né? E subindo essa parede. Então a gente iniciou com o que é a autossabotagem, por que as pessoas se autossabotam, e agora eu vou passar para vocês alguns tipos de autossabotagem. Os mais comuns, né? Os mais comuns, porque são vários, tem vários tipos, mas temos uns que são mais comuns, né? E essa é a hora que você liga o seu espelho aí e começa a refletir, né? Ver se você não está praticando algum desses atos de autossabotagem, ok? Então, olha aí para si mesmo e vamos refletir. Então, um primeiro tipo de autossabotagem, não por ordem hierárquica, né? Só uma organização minha aqui, né? Então, o primeiro que a gente vai falar é da negação. Nessa modalidade de autossabotagem, o indivíduo nega as suas próprias necessidades e desejos a fim de evitar experimentar o fracasso. Então, o que acontece? A pessoa sabe que ela quer uma coisa e ela acaba entrando numa negação, dando desculpas para não ir atrás, porque ela tem, na verdade, muito medo de fracassar nessa ida atrás do que ela quer. Então, esse é um dos tipos de autossabotagem, a negação, onde a pessoa nega para não experimentar o fracasso. O segundo tipo de autossabotagem é a vitimização. É o caso em que as pessoas encontram meios de justificar o seu sofrimento a fim de obter uma gratificação em troca.
né? Por que isso acontece? Porque ser vítima, de certa forma, é ser o bonzinho, é ser o que precisa de ajuda, né? Então, esse papel é um papel que interessa para algumas pessoas, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem interessante para vocês pensarem, né? Na questão aqui da vitimização. Lembrando, gente, que eu não estou aqui dizendo que a pessoa... não estou falando aqui de vítima, estou falando da autossabotagem, de um tipo de autossabotagem que é a vitimização, e com exemplo vai ficar claro para você. É aquela pessoa que vive desempregada. Já é a 10ª empresa que contrata e a pessoa é demitida. Ela é demitida sempre pelos mesmos motivos, ou em geral pelos mesmos motivos, né? A maioria das vezes foi pelo mesmo motivo, vamos pensar assim. E o que acontece? Aí na fala da pessoa você vê que a empresa é bandida, a empresa é exploradora, que nada lá era bom, né? Era tudo ruim. E eu, no caso, né, a pessoa que está se auto-sabotando e se utilizando da vitimização, ela se coloca como a boazinha, como a vítima da empresa vilã. Mas, em momento algum, ela faz um meia-culpa, né? Ou pesa a questão de que ela também é culpada na questão da demissão, né? Ela esquece que é uma via de mão dupla, né? Só a empresa ruim e eu, né, bonzinho. Então, essa é um exemplo de vitimização e dá de deixar bem claro sobre o que quer dizer. Agora, um outro tipo de autossabotagem é a culpabilidade, né? Ao se culpar constantemente, a pessoa evita enfrentar os julgamentos alheios, só que ela entra num ciclo punitivo de autocobrança desnecessário. O que acontece? Aqui, né, vamos pensar um pouquinho mais sobre esse. A pessoa, ela de fato tem culpa, vamos, né, entender dessa forma. Ela faz coisas que ela não precisaria fazer, são coisas que ela entende como errado, tanto que depois ela se culpa. E a gente tem que lembrar que a autossabotagem, ela está ligada a hábitos negativos, né? Então, a pessoa tem um hábito negativo, continua repetindo aquele hábito e se culpa. E daí ela fica naquele ciclo de minha culpa, minha máxima culpa, e coitado de mim, eu só sei ser errado, eu só sei ser o bandido, enfim, né? Dessa forma, ela até consegue evitar alguns julgamentos, porque ela mesma já se julga, né? Então, ela até acaba se fechando para algumas... Ela acaba se fechando para a opinião das outras pessoas, né? Eu vi ali no comentário, né, falando sobre a procrastinação. Então, a procrastinação é a próxima aqui do nosso... É a number 4. Deveria ser a primeira, né? Mas enfim, não fiz por ordem. Só fui colocando, né? A procrastinação, nesse caso aqui, né? Ultimamente, a gente tem ouvido falar bastante de procrastinação. E nesse caso, o autossabotador, ele deixa tudo para depois, né? E o fato de postergar essas tarefas funciona como um mecanismo de defesa diante da sensação de incapacidade. Então, procrastinação, tá fácil entender o que é, né? A pessoa, ela se sente de alguma forma incapaz, acha que não vai dar conta e vai deixando, vai postergando, e chega um momento que
nossa, não dá mais tempo de fazer. E daí a pessoa, ou às vezes ela nem faz, ou às vezes ela faz um meia boca. Então tem uma questão de incapacidade na procrastinação, né? Essa questão da incapacidade, ela é bem desafiadora e a pessoa acaba jogando para frente, né? Dá um exemplo aí bem fácil, trabalho de faculdade. Olá, colegas. Então, né, tem a data para fazer, tem um mês inteiro para fazer, chega nas últimas 4 horas antes da entrega, não fez ainda, daí faz durante a aula, né? Enfim, e faz parte. Procrastinação é uma autossabotagem, assim, que olha, ela é bem popular, principalmente entre os estudantes, né? Mas vamos pensar nela assim como algo mais de uma extensão um pouco mais complicada, né? Quando sim, síndrome do estudante, verdade. Quando a procrastinação se torna assim, né? Lógico, ela atrapalha aí os estudantes de um modo em geral, né? Mas pensando nela de uma outra forma, pensando nela, vamos pensar assim que a pessoa, ela tem um sonho, né? Ela quer fazer uma graduação e ela acaba deixando, postergando. E às vezes ela coloca ali um obstáculo de não, eu só vou fazer essa graduação quando eu tiver tanto em ganho financeiro, porque a faculdade é caro, porque isso, porque aquilo, né? Então ela acaba colocando um obstáculo, mas não corre atrás, né, para resolver aquele obstáculo. Isso é uma procrastinação, né? Então, você colocar o obstáculo, mas correr atrás para vencê-lo é uma coisa. O problema da procrastinação é que você coloca o obstáculo e não vai, né? Só fica colocando o obstáculo, não vai adiante. Então, vamos lá, continuando, né? Um quinto exemplo de autossabotagem pode ser a inconstância, né? É um tipo comum, onde a pessoa autossabotadora, ela tem o hábito de não concluir o que ela começa. Ela tem ciclos infinitos de iniciar as coisas, né? Inicia isso, inicia aquilo, inicia aquele outro. Às vezes vai até a metade, às vezes nem isso, né? E ela para. O que acontece, né? Em geral, a pessoa quer se proteger do fracasso, porque daí ela entende que se ela só começou e se ela parou, não foi exatamente algo que deu errado, né? Foi algo que ela nem terminou. Então, como que deu errado? Então, acaba sendo também uma proteção em relação ao fracasso. E isso essa é a observação sobre a inconstância, né? Esse hábito que as pessoas têm de estar sempre iniciando ciclos, né? Você vê, às vezes, a pessoa iniciou diversas faculdades, inicia uma, inicia outra, inicia outro curso, mas não é, e vai ficando, né? E não é nem que ela não, ou melhor, e não vai ficando, né? Não é nem que ela não gostou do curso, não deu nem tempo dela não gostar, ela só inicia, são só processos iniciados, né? É aquela pessoa que inicia 10 vezes no ano na academia, vai uma vez no mês, né? Ou não consegue manter uma constância nas suas atividades, né? Se a ansiedade pode ter relação com autossabotagem, então, né? Ansiedade pode ter relação, sim, porque
a pessoa, a ansiedade tem a ver com medo, né? Com medo. A ansiedade é aquele medo exagerado, um medo do futuro, né? De coisas que não aconteceram ainda. E podem nem acontecer, né? E daí na autossabotagem tem essa questão ali do medo da incapacidade, o medo de falhar, o medo de encarar, né, o fracasso, as consequências. Então, de fato, tem relação, sim, ansiedade com a questão da autossabotagem tem relação, sim. A pessoa se sente ansiosa, sente que pode fracassar, sente que é incapaz e se autossabota. Nem vai até o final do processo, né? No caso da inconstância, né? Às vezes ela nem inicia, no caso da procrastinação. Então, tem tudo a ver, né? E, infelizmente, um mesmo indivíduo ele pode experimentar vários modos de se auto-sabotar, infelizmente, né? Pode ser um modo apenas, mas em geral é mais de um modo, né? Se a ansiedade tem relação com comida, tem, não, quando a gente está ansioso, esse medo de futuro, né? Ansiedade tem a ver com esse medo, né? Das coisas do futuro, enfim, coisas que não aconteceram ainda. E tem a ver, o que acontece, né? A gente tem uma programação aí de alimentação é algo básico pra gente. Então, se a gente fica ansioso, a gente busca comida, busca prazer na comida. Algumas pessoas não, mas daí algumas outras vão buscar na comida, sim, um alívio para ansiedade, né? Tô lendo aqui o comentário. Às vezes a gente tem dificuldade de resolver a situação e acaba deixando para lá por medo. Exatamente. O medo faz a gente tanto não fazer algo quanto fazer o que não quer. Também é uma das questões do medo, né? Agora, vamos lá a uma outra pergunta que apareceu na caixinha, né? Como que você pode identificar a autossabotagem? Então, autoconhecimento é fundamental, né? Você tem que se autoconhecer para você identificar se você está se autossabotando, né? E você tem que procurar por situações que você cria que te impedem de realizar algo que você quer demais. Você quer muito, muito, muito uma coisa, mas daí você mesmo cria obstáculos para alcançar aquela coisa, né? Então, vamos pensar o seguinte, um bom exemplo aqui. Tô dando uns exemplos bem diversificados para encaixar aqui no público que está bem diverso, viu? Mas vamos pensar numa pessoa que quer ter uma reserva financeira. Ela quer ter uma reserva financeira, mas daí o que acontece? As promoções online não permitem. O que acontece? A pessoa vai lá e gasta, né? Tem vários memes que brincam, né, de não vou mais comprar besteira. E daí mostra lá a foto, né, da pessoa comprando alguma besteirinha, né, que jamais vai usar, que é só empolgação mesmo. Então, o que acontece? Tá fácil identificar esse, né? A pessoa quer ter a reserva financeira, mas ela tá se auto-sabotando, gastando com besteiras, né? Esse é um exemplo muito, muito tranquilo, mas assim, ó, mesmo esse exemplo tem que passar por um autoconhecimento. A pessoa tem que se perceber financeiramente no que ela tá gastando. Perceber que, poxa, isso aqui eu não precisava, isso aqui também não.
Ah, isso aqui ok. Isso aqui, poxa, só daqui uns meses, eu não precisava ter comprado agora, né? Então, né, isso aqui saiu caro. Então, é autoconhecimento, gente. Para identificar a autossabotagem, é preciso autoconhecimento, ok? Não tem como fazer identificação sem o autoconhecimento. E é importante, assim, você entender que a autossabotagem, ela tem a ver com a questão de evitar entrar em contato com o fracasso, né? Ninguém quer fracassar. Isso é fato, ninguém quer fracassar. Mas o que acontece? Você tem que também entender que nem sempre a gente acerta, né? E eu gosto muito de uma frase do Thomas Edison sobre a lâmpada, onde ele diz, né? Eu não falhei, eu encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Então, pensa nisso. Faz uma reflexão, compreenda que o que acontece com você, compreenda o que você quer, para daí você compreender os obstáculos que você tem colocado diante do que você quer, né? E não tem conseguido ir adiante. Uma pausinha aqui. Tá bem esclarecedora a live, ai que bom, que bom. A intenção, né? Vamos construir esse conhecimento aí sobre autossabotagem, vamos pensar aí sobre o autoconhecimento, né? Então, me encaminhando já para o final, então, para responder para vocês como evitar, né, a autossabotagem, um pouquinho antes, um pouquinho agora, eu vou pedir para você que está gostando do conteúdo, né, para você fazer um print e faz um print bem bonito. Espera aí que eu vou fazer pose, vou parar de falar. Aí você faz print e você me marca que eu vou repostar o print, né? Espera aí, mas agora eu vou fazer a pose. Põe print bonito, por favor. Se não tiver bonito, eu não reposto, tá? Não reposto. Põe bonito, ó. Vou ficar quietinha agora. Foi print. Legal. Põe print lá, me marca lá. Não esquece de me marcar, hein? @psicóloga Sandra da Veiga, ok? Muito bem. Continuando então, né? E agora indo pro finalmente, eu quero falar para vocês, só relembrando, tá, gente? Relembrando pra gente construir esse conhecimento aí, porque a gente vai trabalhar um pouquinho mais nele, tá bom? Vamos continuar aí com ele. Então, primeira coisa, na autossabotagem é esse agir contra si mesmo, tá? A gente tá falando de comportamentos que são repetitivos, que são, na sua maioria, inconscientes, né? E que estão ligados a hábitos ruins, ok? A hábitos negativos. Então, repetitivos, inconscientes, ligados a hábitos negativos, né? E agora, então, como que evita a autossabotagem? Como eu já dei a dica, é fundamental o autoconhecimento. Você tem que parar, você tem que refletir, você tem que ver o que você quer, tá? Você vê o que você quer, percebe os seus propósitos e daí você então vai poder perceber os obstáculos que você mesmo tem colocado para atingir esse propósito, ok? Então é fundamental você entender isso, tá? Você ter consciência dos próprios atos. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu
amo de verdade, assim, e é uma frase que sempre me faz refletir. Vou dividir com vocês. O autor da frase é o Jung, e ele diz o seguinte, que até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Dá de tremer, né? Essa frase dá de tremer. E eu vou repetir, tá? Eu vou repetir e vou parafrasear. Então, até você se tornar consciente, a autossabotagem vai guiar a sua vida e você vai dizer que é o destino, né? Essa frase é de tremer, gente. É fato. Eu ouvi ela já há algum tempo e eu sempre fico com uma pulga atrás da orelha quando eu ouço ela. Enfim, né? Agora, né, quando eu falei lá para você pôr o espelho, né, mental e refletir sobre os próprios atos, né? Aí agora eu te digo o seguinte, se você sente que tem se sabotado, dedique um tempo a si mesmo e reflita sobre os seus propósitos, ok? Reflexão. É você com você, é importante isso, né? É fácil? Não é, né? Mas uma vez que você é capaz de identificar o que você quer para sua vida, fica mais fácil perceber o obstáculo que você está criando. Então, embora o autoconhecimento ele seja crucial, indispensável para evitar a autossabotagem, nem sempre é fácil praticar sozinho, ok? Principalmente se você não é uma pessoa muito reflexiva, né? Tem pessoas que estão sempre refletindo sobre os próprios atos e tem uma facilidade, né? São as facilidades que as pessoas têm. Para algumas pessoas é de fato bem difícil a questão do autoconhecimento, a reflexão, o se perceber, né? Então, se você tem essa dificuldade, contar com a ajuda de um profissional de psicologia é uma boa alternativa. E eu me coloco aqui, né, gente? Sou psicóloga formada, licenciada, né? Mas é lógico que, né, esse conteúdo aqui é para o teu autocrescimento, é tanto para o teu autoconhecimento, para você refletir. E fica a dica aí, reflexão, né? Porque para alcançar sucesso, você precisa parar de criar obstáculos para o teu sucesso, né? Seja na tua vida, seja em qualquer questão da sua vida, né? Seja sucesso em questões amorosas, seja um sucesso em questão financeira, você precisa se autoconhecer e parar de criar obstáculos, ok? Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês, gente. Me esforcei aqui bastante para esclarecer o que é autossabotagem e como evitar, né? Como evitar, fica ali a questão do autoconhecimento. Você precisa entender o que você quer. Se ficar difícil sozinho, procura um profissional de saúde mental, procura um profissional um psicólogo habilitado que ele pode te ajudar. E na próxima live eu vou explorar ainda mais essa questão de como evitar se auto-sabotar, ok? Então, gente, deixa o comentário, né? Volta lá, faz print se não fez. Eu vou deixar gravado, tá? A live. Comenta, compartilha. Manda ver, tá ok? O meu Insta também tá ali, gente. Tem bastante conteúdo já sobre autossabotagem. E eu tenho outros conteúdos, vou continuar colocando. Então, crescimento, gente. Crescimento. Vamos construir uma linha de raciocínio aí sobre autossabotagem. Hoje ficou bem claro para você o que é, né? E como evitar, e na próxima eu vou trazer
mais passos sobre como evitar, ok? Vamos construir esse conhecimento, tá bom? E divulga aí essas informações, gente. É um material de qualidade, eu estudo já há algum bom tempo e peço aí para vocês repartirem o conhecimento. Eu sou professora, eu reparto conhecimento, é isso que eu principalmente sei fazer. Dividir o que eu sei, dividir o que eu já sei, o que eu aprendi. E por hoje é isso. E fica o meu abraço virtual para todos, tá bom? Um beijão, gente!